Olá, sua maravilhosa! Bem-vinda de volta! Esse é o último módulo do Impulsione a Sua Carreira e eu estou muito feliz e orgulhosa de ver você aqui nessa última etapa. A gente vai recapitular tudo que a gente conversou durante os 4 módulos anteriores e a gente vai falar sobre como você se preparar para as entrevistas. Então, vamos lá. A gente falou sobre autoconhecimento, que é a base do nosso trabalho até aqui. Acho que já deu para entender o tamanho da importância dessa palavrinha, que não é só grande na escrita, mas também na importância que ela tem na nossa vida, né? Então, ela ajuda a gente a tomar consciência, entender o nosso perfil e dar um direcionamento para conseguir ter poder de escolha na hora de ir para a busca das nossas oportunidades no mercado. E aí, quando a gente estava buscando as nossas oportunidades, a gente entendeu que é muito importante usar a nossa rede de apoio, explorar as tecnologias e usá-las ao nosso favor e ter foco no que realmente faz sentido, ou seja, fazer uma análise do que realmente, das oportunidades que realmente fazem sentido para a gente, porque isso aumenta as nossas chances de conseguir um bom emprego, uma boa oportunidade. E aí a gente entendeu como elaborar um bom currículo a partir da nossa trajetória de vida, fazendo também um match, né, uma análise da vaga, então juntando a nossa história com o que a gente entendeu da busca de vaga e tendo bastante atenção ao preencher, desde os nossos dados pessoais até o nosso histórico, olhando sempre para a nossa trajetória e para a vaga escolhida, para a gente assim ter um currículo e também um LinkedIn campeão. Depois a gente falou sobre a hora da apresentação, quais eram os formatos que você poderia se apresentar, e aí a gente te apresentou o pitch pessoal, a carta de apresentação e a apresentação através do vídeo também, que está bem em alta nesse momento, para você estar sempre pronta para dar o seu show. Então, a gente falou sobre técnicas de storytelling para você já ter esses 3 formatos de apresentação, por texto, por vídeo e por fala, para quando isso for solicitado, você já ter na mão. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a preparação para a entrevista. Até aqui, se você já participou de todos os outros módulos, fez os exercícios propostos, leu o material de apoio, olhou para dentro, fez toda a reflexão que a gente combinou até o momento que seria importante, você já está mais do que preparada. Porque ter feito toda essa jornada é a preparação para a entrevista, é a preparação para o jogo, é o treino para ir para o jogo mesmo. Mas eu tenho mais algumas dicas para te ajudar a realmente se sentir pronta. E é a pergunta que não quer calar. Todo mundo me pergunta, mas Raquel, como realmente me sentir pronta para uma entrevista de emprego? Eu sei que é difícil, porque às vezes a gente fica muito ansiosa, né? É difícil não deixar que as nossas emoções tomem conta. E lembra dos sabotadores? A gente às vezes precisa dar uma nivelada, dar uma acalmada nessas emoções. Então, eu tenho algumas dicas para te ajudar a controlar isso. Quando a gente se sente preparada, é igual quando a gente estuda para uma prova que a gente tem que fazer. Se a gente estuda, a gente se sente um pouco mais preparado, então a gente se sente um pouco menos nervoso. Então, estude, revise os exercícios que você fez até aqui, releia a sua história, releia os exercícios de autoconhecimento, releia a vaga pela qual você está indo se apresentar, releia sobre a empresa, leia notícias sobre a empresa no Google, na internet, enfim, pesquise, estude, esteja pronta para falar sobre isso. E não de uma forma mecânica, e sim porque você se informou sobre algo que você está interessada. Eu vou dar um exemplo meio diferente. Imagina como se fosse numa paquera, sabe? Quando você está interessado por alguém, e aí você vai lá fuçar sobre aquela pessoa nas redes sociais. Porque, lógico, que você não quer chegar para encontrar aquela pessoa e não saber nada do que aquela pessoa gosta. Se gosta de comida japonesa, ou se gosta de comida italiana, por exemplo, ou se gosta de conversar sobre novela, ou se prefere conversar sobre futebol. Enfim, você gosta de ir informada sobre o que aquela pessoa gosta, para poder ter uma aproximação maior. Isso é uma estratégia mesmo de conexão.
Então, estude sobre aquela empresa para você conseguir fazer a conexão entre o que vocês têm em comum e se sentir mais confortável para que essa conversa flua de uma forma mais interessante, entende? É igual um relacionamento mesmo, só que são contratos diferentes que a gente está assinando, entende? Então, é muito importante que para que esse relacionamento flua, que a gente faça escolhas casadinhas, né? Que a gente faça essa pesquisa e esteja preparada para ir para essa conversa. A outra coisa é realmente colocar a intenção, gente. E quando eu falo de intenção, parece que não tem nada a ver com trabalho, né? Parece que energia, amor, essas coisas não tem a ver com trabalho, mas tem sim. Quando a gente coloca uma intenção naquilo que a gente vai fazer, é uma energia realmente que a gente coloca. É um desejo de que aquilo funcione melhor. Quando a gente coloca amor nas coisas, muitas vezes, se tem alguma pessoa sensível do outro lado também, ela pode sentir a energia que você colocou e que você realmente estava se preparando para aquilo. Então, prepare-se de verdade. Nos dias anteriores, pesquise o endereço. Se você for numa entrevista presencial, quando acabar essa pandemia, ou enfim, se você for fazer mesmo online, se prepare antes. Se você for até o local para fazer uma entrevista, prepare a sua roupa, uma roupa confortável. Olhe no Google o endereço dessa empresa. Veja quanto tempo você vai levar para fazer esse trajeto, quais transportes públicos você vai ter que usar, ou então se você vai poder separar um dinheirinho para ir de táxi ou de algum outro tipo de Uber ou de qualquer outro tipo de transporte, enfim. Deixe tudo pronto, esteja informada, não tenha surpresas logo no dia, porque você realmente é um dia especial, é um momento especial para você. Olha tudo que você fez, olha tudo que você se preparou. Não é um dia qualquer. Então, prepare-se, coloque intenção, faça as coisas com amor, escolha a roupa com carinho, e até mesmo uma coisa besta, assim, sabe? A entrevista é pela internet, mas, sabe, se arruma, passa aquele perfume que te faz sentir empoderada, toma banho com aquele sabonete que você gosta, esteja preparada e coloque amor no que você está fazendo. Seja objetiva. Conte histórias reais, curtas e objetivas, ou seja, fuja dos clichês. E quando a gente fala, quando existem várias questões, né, que os recrutadores perguntam nas entrevistas, e a gente vai deixar no material de apoio algumas perguntas frequentes, e também no seu trabalho de autoconhecimento você já respondeu várias delas, e as pessoas falam, Raquel, eu posso falar que eu sou perfeccionista? Eu posso falar que eu sou proativa? Isso é clichê? Tudo é clichê se você não explica, se você não embasa. Então, esteja preparada para falar sobre seus pontos fortes, dando exemplos de histórias reais, da sua história. Lembra? Você construiu a sua história, você já falou de você. Então, você pode tirar elementos da sua história, da sua trajetória, de coisas que você já fez, para exemplificar pontos fortes ou respostas para perguntas que são feitas de forma objetiva e direta, sem ser clichê. Então, se você é alguma coisa, diga que você é e exemplifique com alguma parte da sua história de forma objetiva. Pronto, isso já demonstra que você se preparou, fez a lição de casa, colocou energia ali e ainda por cima desenvolveu o autoconhecimento, tem empoderamento e conhecimento da sua história. Isso é fantástico. Respire. Literalmente respire. Perceba a sua respiração. Fale de forma pausada, antes de você começar a falar, durante a conversa. Às vezes a gente se empolga demais e fala muito rápido. Às vezes a gente fica muito nervosa e fala muito devagar, ou então se atropela. Enfim, apoie-se na sua verdade. Faça algumas pausas enquanto estiver falando, até mesmo quando a gente respira, a gente dá uma oxigenada no nosso cérebro e a gente consegue pensar o que talvez fique melhor ser falado. De novo, a gente não quer que você seja um robô, a gente quer que você se apoie na sua verdade, que você seja objetiva, que você esteja estudada e preparada. Então, a respiração, muitas das vezes, ajuda a gente a dar aquela acalmada no coração para seguir para a próxima fase, beleza? A postura é outro ponto importante. O que é mais importante sobre a questão da postura é você não ficar julgando o tempo todo a sua postura, para começar.
Mas também, por que que é legal você prestar atenção sobre como você está se posicionando? A linguagem corporal, ela é muito importante para demonstrar interesse. E também porque, às vezes, a gente se sente mais segura. Tipo aquela coisa da posição da Mulher Maravilha, que quando a gente faz, a gente se sente mais empoderada. Quando a gente está com a postura reta, a gente consegue respirar melhor, a gente se sente, né, mais bonita. Enfim, ter esse contato visual é muito importante, demonstra interesse. E a gente também tem que tentar evitar gestos e falas repetitivas para que não fique uma coisa cansativa também para quem vê. Então, é importante pensar e não se julgar o tempo todo. Uma coisa que ajuda bastante, às vezes, é desativar a sua câmera se você estiver numa entrevista online, porque a gente, às vezes, fica se olhando na câmera e para de ter o foco no que realmente importa, que é o contato visual e a conexão com quem a gente está conversando. E agora o último, e não menos importante, de jeito nenhum, não se esqueça de que a entrevista e todo o processo seletivo não é uma relação unilateral, ou seja, o interesse não é só da empresa com você e você, uma mulher desesperada que só quer qualquer coisa. Não, olha todo o trabalho que você teve até aqui. Eu vou repetir isso várias vezes, porque é muito importante que você veja o valor dessa jornada toda que você acabou de começar e ainda tem muito mais pela frente. Então, é uma coisa, é uma troca. Não é só a empresa que está buscando alguém, é você também que está buscando um lugar para colocar sua energia, para desenvolver a sua carreira, para colocar os seus talentos em prática. Ou seja, você está colocando um pouco da sua vida dentro dessa empresa, dentro desse trabalho. Então, você também tem todo o direito de perguntar e ser a protagonista da sua carreira. Então, seja a protagonista da sua carreira. Tire suas dúvidas, prepare suas perguntas. Queira saber não só de salário. O salário não é a coisa mais importante. É importante também, óbvio, mas os seus benefícios também são muito importantes. Mas é também importante saber com quem você vai trabalhar, o que a empresa espera de você. Enfim, tem várias perguntinhas que você pode fazer que também vamos colocar no material de apoio. Mas também sempre lembre que você fez todo um trabalho de autoconhecimento para entender o que é importante para você. E o que é importante para você pode ser perguntado nessa entrevista, claro, com bom senso e com cuidado, beleza? Então, não se esqueça, você também faz parte dessa relação. Então, você está ali para criar conexão e também para buscar algo para a sua carreira. Então, seja protagonista e pergunte. Seguindo, o que a gente faz depois da entrevista? Ansiedade lá em cima, né? Meu Deus, eu quero saber como foi, eu quero um feedback, eu quero saber se deu certo, ninguém me manda e-mail, ninguém me liga, o que eu faço agora? Te conto. Espera um pouquinho. Controlar essa ansiedade num mundo em que tudo é online, em que tudo é rápido, tudo é na hora, eu sei que é muito difícil. Mas respira fundo, foco no seu trabalho interno, que é o que você já está fazendo. Espera pelo menos uma semana. Quando você estava na entrevista, uma das perguntas que você pode fazer no final é: quando que você vai ter visibilidade dos próximos passos desse processo seletivo? Quando que você vai ter um contato? Se você pode entrar em contato depois de quanto tempo para saber como que foi? Se você vai ter algum feedback, algum retorno sobre o seu desempenho? Enfim, você pode fazer todas essas perguntas para saber quando entrar em contato já na entrevista. Mas depois da entrevista, se você esqueceu, estava muito nervosa e passou algum tempo, ninguém entrou em contato, depois de uma semana e meia, você já pode entrar em contato de volta, perguntar como foi, dizer que você gostou bastante da oportunidade, que você gostaria de saber quais são os próximos passos, e caso você não tenha um retorno positivo, que você gostaria de ter um feedback do seu desempenho, porque você gostaria de estar pronta, né? Você gostaria de se desenvolver para estar pronta para próximas oportunidades, tanto nessa empresa como em outras, enfim. Você pode usar o fato de que você quer se desenvolver, de que você quer evoluir e que esse feedback é importante para você. Então, você pode entrar em contato, sim, com a pessoa que fez a entrevista com você. Você pode perguntar a ela se ela pode te passar o contato dela para você mandar um e-mail, enviar um WhatsApp, enfim. Pergunte, não tenha medo.
Você faz parte desse processo também. Você chegou até ali por um motivo. Então, pergunte, tá bem? Só espera um pouquinho, não precisa ser no dia seguinte, na mesma semana, dá um tempo para a recrutadora fazer os processos seletivos, enfim, e dar continuidade. E, gente, não esqueçam, de verdade, assim, a gente conversou sobre várias coisas ao longo do Impulsione Sua Carreira. Vocês ainda vão passar por várias etapas dessa jornada. De verdade, para mim, é um sonho realizado fazer parte da sua história. A sua história tem muito valor para a Cruzando Histórias, para mim, para os nossos patrocinadores e, enfim, para o mundo. Então, faça esses exercícios, eles vão te ajudar não só aqui dentro e depois para você conseguir seu emprego, mas para sua vida. O empoderamento feminino e o empoderamento humano, pensando já em futuro do trabalho, ele vem justamente da gente conhecer a nossa história e valorizar a nossa história e entender todas as habilidades que a gente tirou ao longo da vida, muito além de um currículo, muito além de habilidades técnicas de uma faculdade. A gente aprende coisas com o suor do dia a dia. A gente aprende coisas com a nossa avó, com a nossa mãe, com as nossas amigas, com os nossos pais, com os nossos avós, enfim. A gente aprende sobre ser humano com outros humanos. E a gente aprende sobre a vida vivendo. E tudo isso ensina a gente a trabalhar, a viver e a, enfim, construir coisas e ser útil para o mercado de trabalho e para o mundo. Então, não duvide de que mesmo que você não tenha todas as capacitações do mundo, sua história não tenha valor e que você não seja uma pessoa empregável. Você é, e a gente vai te ajudar com isso. Espero que você tenha conseguido captar a essência dessa jornada, porque a essência dessa jornada é essa. Ser empregável é sobre conhecer a sua história. Escreva a sua, ame a sua história, honre a sua história, aprenda com as dificuldades dela e segue em frente. Eu quero muito saber da história de vocês e muito saber do sucesso que vocês conquistaram e dos erros também, porque, gente, errar faz parte de aprender, de se desenvolver e de viver nesse mundão. Então, contem comigo, me sigam nas redes sociais, me mandem mensagem se vocês gostaram desse curso e contem comigo por que vocês precisarem. Até mais! Muito obrigada!